Deus é muito bom. As nossas ministrações, elas se baseiam em 3 pontos principais. Diga comigo: amor de Deus, graça de Jesus e comunhão do Espírito Santo. Amém? Nós queremos ficar bom, ou melhor, ficar bons nessas questões. Podemos pregar sobre muitas coisas, mas essas 3 verdades, elas sintetizam o Evangelho: o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Temos compreendido ao longo desses dias acerca do coração do Pai. E para nós termos acesso ao coração do Pai, nós precisamos entender o que Jesus fez por nós. Se não entendermos o que Jesus fez por nós, nunca teremos acesso ao coração do Pai. E a entender como que o coração do Pai bate acerca dos seus filhos. Ok? Então precisamos entender sobre a justiça de Deus, o que Ele fez por nós. Então nossas ministrações giram em torno do amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Ainda vamos chegar no Espírito Santo. Um dia desse a gente chega. Mas queridos, nós precisamos firmar a verdade no nosso coração. Amém? Jesus falou em João capítulo 8, versículo 32. O versículo 31 diz assim: Jesus disse aos judeus que creram: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Vocês já me emprestaram seus corações? Amém? A honra que você dá à palavra é a honra que você vai receber dela. Então veja o que Jesus falou. Dizia Jesus aos judeus que creram nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Eu quero chamar a sua atenção sobre a necessidade de você receber uma palavra certa. Não é qualquer palavra. Jesus falou: se você permanecer na minha palavra, você será um discípulo verdadeiro. Por que eu falo isso? Porque nós temos visto muitos filhos de Deus com todo tipo de conceito acerca de Deus, vendo Deus das mais diferentes formas, usando a mesma Bíblia. Não é curioso isso? Em algumas circunstâncias, o Deus que é pregado mais se parece com um demônio. As pessoas temem se aproximar de Deus. Normalmente a gente tem medo de cão, não é? A gente tem medo de demônio. Quando uma pessoa fica possessa, algumas pessoas querem fugir para o mais distante que puderem. Porque credo cruz, demônio nem pensar. Não quero saber de demônio. Alguns têm medo de alma penada, por exemplo. Porque imagina que alma penada é uma coisa ruim. Então, quando está no escuro e alguma coisa acontece, uma sombra estranha passa por sobre a casa, um caboré, um rasga-mortalha passa sobre a sua casa, você tem que fazer alguma coisa, porque aquilo é mau agouro, não é? Aquele grito dos pássaros noturnos. Uma vez, meus irmãos sem vergonha, eu estou um dia com ele aqui, meu irmãozão grandão, ó, não mexam comigo, viu? Esse é meu irmão, esse grandão aí, ó. Mas ele tinha um parceiro, que era o meu irmão do meio, e eles eram muito sem vergonha, assim, gostavam de tirar onda comigo, porque eu era mais novinho. Estava nos projetos de Deus, né, cara? Enfim, é outra história. Aí nós estávamos então na casa de um amigo. Naquela noite era uma noite escura, muito escura. Sabe, daquela que você não acha o seu olho. Muito escuro, não via nada.
Existem noites que tem um pouquinho de brilho, mas tem noite que é muito escura. Naquele dia, eles resolveram pregar uma peça em mim. Então se distanciaram, foram na frente, me esqueceram lá na casa, no interior, né? E nós tínhamos que passar por um lugar que tinha cerca de um lado, cerca do outro, e aquelas trepadeiras. Vocês sabem o que é as trepadeiras? Aquelas arbustos bem fechados. E lá vinha eu, mais ou menos 8 para 9 horas da noite, meu Deus, morto de medo. Meus irmãos tinham ido na frente e eu fiquei sozinho. Fugiram de mim, mas algo maquiavélico já estava maquinado a meu respeito. E então, quando eu cheguei lá para as distâncias, eles começaram a fazer um gemido, dentro do mato. Eu já comecei a ficar apavorado. Naquele dia eu estava sem peixeira, eu estava desprevenido. Então nem com as almas eu podia lutar. E para completar a história, naquele momento, gritou esse bendito caboré. Aves da noite. E o grito deles é horrível, é horripilante. Até o careca levanta o cabelo, nasce naquele dia. O pavor é profundo. Então quando eles fizeram aquele e mexeram na árvore, rapaz, o medo não foi pequeno não, foi muito grande. E a ave ainda ajudou. Depois que eu já estava para desmaiar de medo, eles se manifestaram e apareceram, e dizer, nós estamos juntos e tal. Vamos para casa em segurança, mas daí já tinha feito todo o mal, já tinha me destruído. Mas enfim, nós temos medo. E principalmente no que se refere a essa questão de figuras espirituais, de demônios, etc e tal. E algumas mensagens que nós ouvimos, algumas pregações que nós ouvimos, geram dentro de nós essa sensação de medo acerca de Deus. Quando a mensagem do Novo Testamento, a mensagem que Jesus trouxe é: vinde benditos de meu Pai. O Pai preparou-vos lugar. Filhos, aprove a Deus preparar-vos um lugar. Pastor, e essa mensagem é para todos? Existem dois tipos de mensagem. Existe uma mensagem destinada para aquele que decididamente permanece no pecado. E para esse a mensagem é: arrependa-se. Quem te ensinou a fugir da ira vindoura? Arrepende-se. E existe uma outra mensagem, que é para aqueles que entraram pela porta estreita chamada Jesus. Jesus falou: porfiai por entrar pela porta estreita. Existe uma parte que é minha. Eu preciso entrar pela porta. Uma porta é nos oferecida, mas ela não nos é imposta. Uma porta é oferecida para nós entrar, mas o Senhor não pega pela mão e nos empurra porta adentro. Ele convida. Uma porta foi aberta. O bom pastor, diz a Bíblia, ele entra pela porta. Ele não pula o aprisco. O ladrão pula. Jesus entra pela porta. Jesus anda na justiça, ele anda na retidão. Ele não interfere na sua decisão. Mas foi apresentada uma porta. Aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão decididamente afastados e distanciados de Deus, existe uma mensagem para eles. E a mensagem é: arrependa-se. Uma porta se vos foi aberta. Arrependam-se. Porque quem vos ensinou a fugir de uma ira que está preparada para ser derramada sobre a terra? Em outro modo de dizer é: como que você poderá estar pronto para lidar com a eternidade? A eternidade se apresentará a você. E como que você se preparará para ela? Quantos sabem que a gente precisa se preparar? Se um atleta vai correr uma maratona, ele tem que se preparar. Se alguém vai prestar um vestibular, ele tem que se preparar. Sim ou não? E muito. Se alguém quiser ter uma aposentadoria, tem que trabalhar. Tem que pagar INSS, alguma coisa do tipo. Tem que fazer algum tipo de investimento para você se preparar para o futuro. Agora, o problema que acontece conosco é que a gente passa por essa terra como se a eternidade não existisse.
Mas a eternidade está diante dos nossos olhos todos os dias. Pessoas todos os dias têm um encontro com a eternidade. E uma vez que nós temos encontro com ela, como que a gente pode se preparar? Como que a gente estará pronto? Então Jesus fala: ei, foi aberta uma porta, chamada porta estreita. Se alguém entrar pela porta, esse entrará. Aí Jesus diz: toma cuidado com a porta larga, porque a porta larga, a galera está entrando é um rodo. Mas a porta estreita parece que eles têm alguma dificuldade de entrar. Amém? Então veja, nós precisamos ter conhecimento de quem é Jesus e do que Ele fez por nós. Precisamos ter entendimento que as mãos de Deus não estão encolhidas para salvar. Nós precisamos entender que o amor de Deus busca os homens, independente de onde eles estejam, independente de que buracos eles entraram, o amor de Deus os está buscando. Qual é a única coisa que atrapalha? Qual é a sua decisão diante disso? Porque a graça que nos é oferecida, ela pede uma resposta da nossa parte. Deus nos oferece o seu amor, mas qual é a sua resposta para esse amor? O meu trabalho como pregador é tentar mostrar para você a face do Pai. Não a face de um Deus que está irado, mas a face de um Deus que te busca. Jesus fala: se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês serão meus discípulos verdadeiros. E eu lhe garanto uma coisa, uma característica de um seguidor de Jesus: ele não tem medo de se aproximar do Pai. Um seguidor de Jesus, ele se sente seguro de se aproximar do Pai. Jesus nos trouxe um conhecimento acerca do Pai que nenhum outro profeta antes trouxe. E nós precisamos estar firmes nesse conhecimento. Diga comigo: o Pai não me rejeita. Ele me buscou. Então veja, Jesus falou: se você permanecer nas minhas palavras, não é em qualquer palavra, é nas palavras de Jesus. Se você permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente você é meu discípulo. Existe um outro versículo, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Jesus fala assim: examine as Escrituras, 5,39 de João. Obrigado, meu irmão. João 5,39. Examine as Escrituras, porque vocês cuidam ter nela a vida eterna. São elas que dão testemunhos de mim. Então existe um tipo de conhecimento, existe um tipo de revelação que nós precisamos encontrar nas Escrituras para que você seja salvo. Uma certa vez Ismaías estava na célula dele, ele fez uma pergunta: se Jesus voltasse amanhã ou hoje, não me lembro qual a palavra que ele usou, foi hoje. Se Jesus voltar hoje, quem está pronto para subir? Quem está pronto para a eternidade? Os irmãos que estavam naquela célula disseram: deixa eu ir para casa agora, né? Deixa eu ir alinhar algumas coisas, para que porventura, quando Jesus vier, eu esteja pronto. Esse é o nosso problema, porque nós confiamos no que fazemos, nós confiamos na nossa obra, nós confiamos no quão bom nós somos, no quão espiritual nós somos. E enquanto nós assumimos essa postura, não tem como liberar o poder de Deus que salva. Romanos capítulo 1 está escrito, Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus que salva. Mas a revelação que vem logo em seguida é: porque no Evangelho se manifesta a justiça de Deus de fé em fé. Por que o Evangelho é o poder de Deus? Porque nele você vai ter conhecimento de que há uma justiça depositada em sua conta, e só compete a você acessar essa justiça e se tornar filho de Deus. Então Jesus fala: se você permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente você é meu discípulo. É possível ser discípulo de Jesus, mas ignorar o que é seu por direito. Irmão, se você observar,
Todas as vezes que Paulo vai dar uma saudação ou uma despedida, ele diz assim: paz e graça vos sejam acrescentadas. Pedro vai iniciar sua epístola, ele começa: graça e paz vos sejam multiplicadas. Veja, quando você crê na justiça que foi dada a você, você teve acesso. Mas uma vez que você teve acesso, o convite de Deus é: ei, negão, mergulha profundo. Entra profundo. A graça é um oceano. Eu quero me afogar. É assim? Canta essa música, prepara aí. É um oceano. Eu quero me afogar. Queridos, existem. Na semana passada nós falamos que os filhos de Deus estão sendo roubados naquilo que lhes é direito, naquilo que é seu, porque lhes falta conhecimento de quem o Pai é. Falta-lhes conhecimento acerca da justiça que Jesus fez. E quando nós fazemos isso, nós invalidamos o que Jesus fez. E dizemos: eu confio mais no que eu faço. Eu confio mais no que eu faço. É aqui que nós nos ferramos. Porque o que a Bíblia manda é: leve cativo o seu pensamento à obediência de Cristo. Todas as vezes que você leva o seu pensamento cativo à obediência de Cristo, não à sua, nesse lugar, o diabo não te acha. Nesse lugar, a tentação não te acha. Nesse lugar é onde tudo que é do Pai é teu. Depois que Jesus completou a sua obra, Ele disse: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos. Ei, escuta isso. Você imagina o que é isso? Jesus ora e diz: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos. Agora eu te pergunto: se você é um, como Jesus era com o Pai, como é que é isso? Veja, nesse texto ele diz que eles sejam um entre si. Que eles sejam um como eu e tu somos. Aí você diz: não, mas é porque nós temos que ser um entre nós. Mas a Bíblia ela é maior do que um versículo. E em outro versículo o Senhor diz assim: aquele que se une a uma prostituta se torna um com ela. Mas ele diz: aquele que se une ao Senhor também se torna um espírito com ele. Ora, a própria palavra batismo significa mergulho. E antes de nós sermos mergulhados nas águas do batismo, nós somos mergulhados em Cristo, enfiados em Cristo. Jesus fala em João capítulo 15, ele diz assim: eu sou a videira, meu Pai é lavrador. Toda árvore que estiver grudada em mim, fincada em mim, enxertada em mim, esse produz frutos. Qual é a expectativa de Deus com respeito aos seus filhos para que eles frutifiquem? É que você esteja enxertado em Cristo. Jesus está falando: tem um tipo de conhecimento que você precisa ter para parar de apanhar. Se você permanecer na minha palavra, verdadeiramente você é meu discípulo. Então nós temos que aprender o que Jesus deu para nós, o que Jesus conquistou para nós. Porque se isso não acontecer, queridos, já se passaram milhares de anos de história e é como se nós não aprendêssemos nada. Durante todo o período antes de Cristo, os homens tentaram agradar a Deus observando a lei, milimetricamente observando a lei. E aí eu não posso, eu tenho que te mostrar um versículo aqui. Eles levaram a vida inteira, durante milhares de anos, servindo a Deus, se posicionando na lei, para não deixar escapar nenhum versículo, nenhuma vírgula. E sabe o que aconteceu? Nunca conseguiram. Nunca conseguiram. E aí, Jesus precisou vir, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Escuta, houve um fim. Jesus disse: até aqui vocês carregaram. Até aqui o fardo foi pesado para vocês. Está provado por A mais B que nenhum homem é justo diante de Deus. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente tem homens extraordinários, vivendo em uma aliança inferior, vivendo em uma justiça inferior, e eles foram sobrenaturais.
falar de Moisés, que falar de Abraão, que falar de Daniel, que dizer desses heróis extraordinários que a Bíblia conheceu e, queridos, não tinham o que nós temos no Novo Testamento. E eles foram gigantes em Deus. Sabe o que Deus fala acerca desses homens? Ele disse: o melhor de vós, levante entre vocês o melhor. Aí o Senhor disse: o melhor de vós, a sua justiça é para mim como trapos de imundície. E aí, meu irmão, com uma palavra dessa, a gente tinha que correr para Jesus e dizer: aonde é o lugar que eu me fio em ti? E correr veloz e se enfiar nele. Porque no Antigo Testamento teve homens extraordinários, tremendos em Deus, homens que viram o Senhor, que profetizaram em nome do Senhor, que olharam para o nosso tempo e desejaram e regozijaram, imaginando como seria, mas a Bíblia diz: não dizia respeito a eles. Na verdade, eles não foram aperfeiçoados até que vocês fossem primeiro. Dizia respeito a vocês. Os profetas desejaram, e o Senhor disse: levante entre vocês o melhor, aquele que mais conseguiu ser forte em Deus. Elejam o mais espiritual, o mais santo. E o Senhor diz: o melhor dos seus esforços é como trapos de imundície. E quando você imaginar trapos de imundície, fala de duas coisas. Uma, ou são trapos menstruais, ou aquelas talas que se enrolava o leproso. Qual dos dois é pior? Eu acho que o leproso é pior. Desculpe, mulheres. Com certeza o leproso era pior. Mas é porque hoje vocês estão no século 21, as coisas estão melhores. Eu ainda fui do tempo ainda que se usava panos. Tecidos que eram depositados no canto da sala, ali do quarto, perdão, do quarto, na sala não. E a mulher ficava refugiada no quarto, sem receber visitas. E se alguém chegasse procurando: cadê Maria? Se dizia: Maria está fedendo como bode. Então todos já sabiam que Maria não estava em condição de se receber visitas. Então ela usava panos menstruais. Você estava no canto da sala, porque aqueles panos também era a fiscalização do pai para saber que tudo estava certo. O negócio é forte. Muito bem. Os trapos de imundície não falava apenas de panos menstruais, mas falava do tecido da tala que se enrolava na pele do leproso. O leproso era enrolado com talas, e quando se removia aquela tala, chamava-se aquilo de trapos de imundície. E o Senhor disse: o mais justo entre vocês, o mais digno entre vocês, o mais lindão entre vocês, o mais espiritual entre vocês, é para mim trapos de imundície. Ora, se o melhor que nós pudéssemos fazer não nos autorizava, não nos tornava digno, não nos limpava, não nos purificava, não nos santificava para entrar na presença de Deus, se isso não acontecia, ou Deus fazia um milagre, ou todos os homens estavam perdidos. Ora, se Deus nos ama, o que Ele vai fazer? Milagre. Vocês se lembram da história do homem que arrebentaram o telhado da casa, um homem que estava paralítico, e a multidão comprimia Jesus ao redor da casa, não tinha como entrar com o paralítico. 4 homens pegaram o paralítico e fizeram um esforço descomunal para passar aquele homem até chegar onde Jesus estava, mas não conseguiram, a multidão não deixava. Então eles foram pelo quintal, pularam a cerca, subiram no telhado, fizeram malabarismo, abriram o telhado e baixaram o homem onde Jesus estava. E quando baixaram o homem onde Jesus estava, você acha que Jesus se admirou? Nossa! Como vocês chegaram aqui? Não.
Jesus não se admirou. Jesus sabia que havia algo pior que a paralisia daquele homem. E o que era pior do que a sua paralisia? A sua alma carregada de pecado. Quando Jesus olha para aquele homem, diz: filho, teus pecados estão perdoados. É claro que naquele lugar tinha homens posicionados naquilo. O que eu faço? Deus me trate conforme a minha dignidade. Que Deus me trate conforme eu mereço. Este homem não merece coisa alguma. E com que autoridade, Jesus, você perdoa o pecado deles? Aí Jesus diz: vocês estão falando de milagre? Qual é o mais fácil? Dizer para esse paralítico: levante-se e ande. Ou dizer para ele: perdoados estão os seus pecados. Qual é mais fácil? Isso nos coloca diante de um dilema interessante. O que é que você mais quer? Andar? Ou se levantar em Deus para andar nas ruas de ouro e cristal? Ou se levantar em Deus para entrar em ambientes que você nunca entraria? O que a sua alma deseja? Se Deus perguntasse para você hoje: filho, faça-me um pedido, qualquer um, e eu te darei, que pedido você faria? Você diria: pai, minha casa está muito feia. Se o Senhor me desse a minha mansão, ficaria muito feliz. Ou você diria: pai, seguinte, eu tenho andado de bicicleta, estou muito cansado. Se o Senhor pudesse me dar um Duster. Se eu te disser que ele pediu baixo, ora, o cara tem uma chance com Deus. Ele vai pedir um Duster. Não, Davi. Tu ia pedir o quê, Davi? Ele ia logo era chutar, não era, Davi? Meu amigo, eu estou diante daquele que pode. Então esbanja, cidadão. O que você pediria? Um carrão? Um casarão? Saúde? Popularidade? Fama? O que você pediria? Olhe que o esforço daqueles homens chamou a atenção de Jesus. O esforço do cego de Jericó chamou a atenção de Jesus. O cego saiu clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O cego estava na expectativa, esperando Jesus passar por ali. Talvez tenha passado o dia inteiro. Houve notícia de que a caravana iria passar por aquela cidade. E o cego se preparou e disse: é hoje, é nós. Hoje vai dar certo, vai fluir hoje. Então, quando a caravana vem passando, Jesus, ele corre atrás de Jesus e grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus não dava bola. Que tamanho é a nossa sede? E o que nós buscamos? Aquele cego queria alguma coisa de Jesus e ele correu atrás. Aqueles homens abriram o telhado e desceram. Havia toda uma circunstância que impedia aquilo, mas eles correram, foram atrás e chamaram a atenção de Jesus. A pergunta é: qual o tamanho da nossa sede? Qual o tamanho da nossa bússola? O que temos feito para receber de Deus aquilo que nossa alma almeja? E uma vez que nós chegamos diante de Deus, o que é que a gente pede? Jesus olhou para o cego e disse: cego, pede-me o que tu queres. E o cego disse: eu quero ver. Irmãos, você imaginou que tem situações que Deus coloca na sua mão de decidir o seu destino, irmão? Cara, tu está diante de Jesus, ele está dizendo: pede-me o que tu queres. E o que o cara disse foi: eu quero que o Senhor tire essa capa de mim, não aguento mais mendigar. Talvez alguém chegaria para Jesus e diz: Jesus, eu cansei de ganhar um salário mínimo, Jesus. Me dá uma promoção. Mais ou menos isso que o paralítico, o cego pediu. Estou cansado de mendigar, Jesus. Aumenta aí meu nível, o nível de riqueza, porque não está dando. O negócio está difícil. Jesus fala: então veja. Agora, com relação a esse paralítico, a pergunta de Jesus foi diferente. Aliás, a pergunta não, a declaração dele foi: filho, perdoados são os teus pecados.
Porque diante de todas as coisas que nós podemos desejar de Deus, não há nada mais desejável do que isso. E por que não? Porque o pecado é a única coisa que nos separa da fonte de todas as coisas. O pecado é a única coisa que nos separa de Deus. Então não existe algo que Deus mais queira remover da vida dos homens do que os seus pecados. E se eu te disser que já foi feito, você imaginar a pior pessoa da face da terra que você queria ver explodida, eliminada, existe um depósito de justiça na conta daquela criatura. E ela precisa da senha para acessar a sua conta de justiça. A Bíblia fala que Jesus se tornou sabedoria de Deus e justiça. O que é a justiça? É a capacidade que você recebe para estar diante de Deus, como se você tivesse acabado de nascer. Como se você não houvesse praticado nenhum delito. Como se você não tivesse errado em coisa alguma. Como se você fosse completamente santo e puro. Você tem condição de chegar para uma criança de 3 meses e dizer: você é um crápula. Ora, só o olhar da criança já lhe destrói. Você olha para aquela cara dela, para a inocência dela, você já fica desmontado só de olhar. Qualquer acusação que você tentar fazer para ela, vão chamar você de ridículo. É ou não é? Vão chamar você de ridículo. Qualquer acusação que você fizer para uma criança, vão dizer que você é um doido. Tira esse doido daqui, leva para o hospício. Pois é, a justiça faz isso com você. Habilita você para estar diante do Pai, como se nem um erro houvesse sido cometido. Justo. Jesus se tornou para nós, da parte de Deus, justiça. Capacidade de estar diante de Deus sem nenhum erro. Diga, isso é evangelho. Uma boa notícia. Tão boa que é difícil acreditar. Entretanto, se você não crê, não entra. Porque Jesus falou assim: eu vim não para condenar o mundo, mas para salvar. Aqueles que creem, disse Jesus, está salvo. Ele não disse será, está. Mas o que não crê, ele disse também já é, já está. Talvez você está na igreja há 20 anos e diz: pastor, quanto a isso está resolvido. Eu creio. Eu creio na justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Eu creio. Mas o problema é quando a sua fé é provada. Você crê, é fácil. Eu creio, ok? Você será provado na sua fé. E o diabo vai chegar e dizer assim: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Primeira coisinha dele vai perguntar: você tem certeza que você é filho de Deus? Aí você, sabe uma coisa? Pensando bem, eu acho que essa pregação de que Deus nos tornou justo diante dele por causa de Jesus, isso não é bem assim. Ok, a sua fé está sendo provada. O que é interessante nessa tentação é que, primeiro, o diabo sabia que Jesus era filho. Segunda coisa, o diabo sabia que o filho, ele tem
a capacidade de liberar um poder sobrenatural. Por favor, repete isso aí. Repete isso. O diabo sabia que Jesus era filho. E ele também sabia que os filhos têm uma capacidade de liberar, de ativar o sobrenatural. Se você descobre que você se tornando filho, você tem uma capacidade de Deus para ativar um poder sobrenatural. Irmãos, aí a gente questiona se nós de fato cremos. É quando a nossa fé é provada. E muitos filhos de Deus se sentem absolutamente indignos de adorar o Senhor. Quando se procura louvor nos seus lábios, muitos deles não têm louvor nos lábios. Muitos deles não carregam a alegria da salvação dentro de si. O que é uma promessa de Deus, Isaías 35 fala, estará sobre eles, sobre a cabeça deles, alegria eterna. O que é alegria eterna? É eterna. A minha esposa falou hoje, o gás de cozinha está R$80. E a gente diz, meu Deus. Mas aquele que tem a alegria eterna, o gás está custando R$80. Mas dentro dele tem festa. Independente do gás ser R$80, independente do que aconteça, do que venha acontecer, a alegria eterna estará sobre eles, porque isso é fruto daqueles que acessaram a justiça que vem pela fé. Alegria eterna estará sobre eles. Pastor, eu não estou percebendo essa alegria eterna nos meus lábios. Não existe louvor em meu coração. Não existe júbilo em meu coração. Tem alguma coisa errada. Porque todo aquele que foi feito filho, há uma canção no seu coração. Porque como o cego disse, se ele é pecador ou não é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Tem motivo de louvor dentro de mim, porque ele removeu a minha cegueira. A mulher que foi pega em ato de adultério dizia, se ele é um falso profeta, eu não sei. O fato é que eu era adúltera, mas ele removeu a minha condenação e agora eu sou livre. Se ele é um falso profeta, eu não sei. Eu só sei que eu era carregado de 7 demônios e hoje eu não tenho mais. A louvor dos lábios. Por causa dessas coisas, a mulher se joga ao chão, beija os pés do Senhor, unge ele com óleo, diante dos homens, diante de todos, sem vergonha. Então, quando nós topamos, quando nós recebemos, quando nós cremos na justiça que vem a nós pela fé, vai existir júbilo. Porque a consciência de filho, de aceitação, vai chegando. Escute, Jesus falou, se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Olhe só o que diz o versículo seguinte. Eu vou ler um texto aqui ainda. O versículo seguinte diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, que verdade é essa que liberta? Existe uma verdade que liberta. E a verdade que liberta é: o sangue de Jesus tornou você justo. No livro de Lucas está escrito: para se lembrar da aliança que fez com Abraão, da promessa que fez com Abraão, de conceder-nos que, livres da mão do inimigo, o adorássemos em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Vocês estão comigo? Olhe, está escrito, Lucas capítulo 1, Ele se lembrou
de uma promessa feita a Abraão. E por causa dessa promessa feita a Abraão, ele fez Jesus nascer em forma de homem. Para quê? Para remover o pecado dos homens. Quando João Batista enxergou, quando João Batista viu a Jesus, esta foi a declaração. Ele apontou o dedão e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um processo cirúrgico. É Deus entrar dentro da alma do ser humano e arrancar aquilo que mata, aquilo que esmaga, aquilo que escraviza, aquilo que mantém a pessoa nas suas práticas. Arranca. E como que é algo sobrenatural, a pessoa não se sente mais inclinada para aquele tipo de vida. E por que não? Porque ele conheceu uma verdade. Conhecer uma verdade. Conhecereis a verdade, e vocês serão absolutamente livres. Se o seu coração conseguir crer na justiça que vem pela fé no Filho de Deus, nunca mais você será escravo. Aleluia. Vem para cá. Aleluia. Diga: eu não vou ter medo de Deus. Não vou ter medo de Deus. Convite de Deus, irmãos, é que a gente desça da lei e creia em Jesus. Diga comigo: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você crê? Se eu disser assim: quem gostaria de crer em Jesus para receber dele a sua justiça? Sabe qual era o entendimento que vocês teriam? O Senhor está dizendo que você está me chamando para ser crente? O Senhor está me chamando para participar da sua religião? O que é que significa crer em Jesus para receber dele a sua justiça? Isso trava as pessoas, porque elas dizem: esse mundo religioso eu quero a distância. A igreja é um lugar com defeitos? Muitos defeitos. Eu não te prometo o céu. Você vai vir para a igreja e olha, meu amigo, quando você entrar aqui, terá 2 anjos ali com uma asa abanando. E você já vai perceber que você entrou no céu. Se você prestar mais atenção, você vai ver o trono de Deus. Pode ser que essas coisas aconteçam. Mas apesar da igreja ser um lugar cheio de defeito, é um lugar onde pessoas estão se congregando para alimentar a fé um do outro, para orar um pelo outro, para aprender a exercer o amor pelo outro. Nós queremos as pessoas perfeitas quando nós somos imperfeitos. Aí fica difícil. O que eu acho lindo na graça de Deus é que quando você entende que você não merece, e mesmo não merecendo, Ele te chamou e te aceitou e te perdoou, é que agora você vai ter que fazer o mesmo com os outros. Então, se eu sou alcançado pela graça, a consequência imediata é: agora, meu amigão, abra seu coração para receber os fedorentos, para cuidar do filho dos outros. Quem gosta de cuidar dos filhos dos outros? Ninguém gosta. Você gosta de cuidar dos seus filhos, porque você educou, você alimentou, você disse o que era certo, errado, e ele se comporta direitinho. E quando chega aquele que é todo errado, aí você diz: né?
Mas olha o que eu acho lindo de Deus. O Evangelho é um convite para os desgraçados. Aí você diz, pastor, eu não sou desgraçado. Então o Evangelho não é para você. Escute isso. Mateus, ou melhor, Lucas 14, versículo 15, diz assim: ao ouvir isto, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Diga comigo, isso é verdade. Realmente, quem comer pão no reino de Deus é um feliz, é um rico. Jesus, porém, lhe disse. Jesus então começa, por causa da declaração desse homem, Jesus começa a ensinar a ele, diz assim: olha, certo homem dava uma grande festa, um grande banquete, e convidou a muitos. E na hora da refeição, da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a recusar. E disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir ver. O outro disse: comprei 5 juntas de boi, vou comer. O outro disse: eu me casei, estou de lua de mel. Versículo 21. Voltou o servo e contou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado. Olha que coisa interessante. Deus fez uma grande festa e mandou chamar os convidados. Mas os convidados se acharam tão bons que recusaram. Um disse assim: eu estou suprido e de nada tenho falta. O Senhor fez uma festa porque quis. Eu não pedi para o Senhor fazer festa. O Senhor fez uma festa, mas eu não pedi. Talvez existam algumas pessoas que dizem assim: Jesus morreu na cruz de besta. Eu não pedi, eu nem precisava. Veja, eu sou um bom vizinho, eu trabalho direitinho, eu pago minhas contas em dia, eu não ando traindo a minha esposa, os meus filhos eduquei tudinho, tá aí, uns cavalão lindo, e nunca botou o pé numa igreja. Foi o que esses homens fizeram. Deus preparou uma festa e disse: eu quero dar vocês para a festa. E mandou os servos. Eu sou esse servo. Século 21. Deus ainda não desistiu. Aleluia. Se torne esse servo também. Vá para as ruas, vá para as praças e comece a clamar, a dizer: ei, papai fez uma festa. Aleluia. E convidou você. Qual a resposta que você vai dar? Aqueles homens disseram: eu não preciso, Jesus morreu de besta, eu não preciso. Recusaram todos o convite. Um disse: eu não preciso. Quando os servos voltaram com a notícia, disseram: Senhor, recusaram o teu convite. Aí Deus diz: é assim? Recusaram? Recusaram. Muito bem. Olha o que ele faz. Ficou indignado e disse aos seus servos: vão depressa. Diga comigo: Deus mandou ir com pressa. Olha o que ele diz: vá pelas ruas, vá pelos becos, vá para os pobres, vá para os aleijados, vá para os cegos, vá para os coxos. Aleluia. Então os servos fizeram como o Senhor havia ordenado. Olha o que diz o texto: e ainda há lugar. Os caras saíram por todo buraco, chamando todo tipo de gente. E quando encheu a casa do Senhor, disse: ainda tem lugar. Aleluia.
Respondeu o Senhor aos servos: saiam pelos caminhos, vão pelas favelas. Aqui está escrito falado, é favela. Obrigue-os. Aqui Deus usou um termo muito forte. Obrigue-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Escute, Deus está fazendo um convite, e você precisa dar uma resposta ao convite de Deus. Foi estabelecido justiça no seu nome, entretanto você precisa dar uma resposta a Deus. Deus mandou: vá aos pobres, aos aleijados, aos carentes, aos necessitados. Do que Ele está falando? De pessoas que estão clamando por um Salvador, estão gritando, dizendo: Deus, salva-nos, Deus, socorre-nos, Deus, seja o nosso ajudador. E Deus ouvirá o seu clamor. Mas aqueles que se posicionam e dizem: de nada tenho falta, estou satisfeito, não preciso dessas coisas, eu mesmo darei conta de mim a Deus. A Bíblia fala: estes não sentarão à mesa. Mas terá sido porque lhes faltou oportunidade? Não. Deus enviou os seus servos, e quando eles voltaram, o Senhor disse: volta de novo. Vai que você esqueceu de alguém. Deus não quer esquecer você. Meu convite é: cara, eu não estou lhe chamando para religião. A igreja é importante. Sem a igreja fica mais difícil. Eu vi o pastor Felipe Valadão falando uma coisa que eu achei legal. Ele diz assim: por que você acha que eu pintei a minha igreja toda de preto? Felipe Valadão, ele é meio maluco assim, o jeito dele. Ah, legal. Por que você acha que eu pintei minha igreja de preto? Ele disse: foi para salvar meus amigos. Uma vez eu perguntei a um deles e disse assim: por que tu está afastado de Deus, homem? Por que tu não está na igreja? Ele disse: cara, porque vocês são careta demais. Essas paredes velhas horríveis, esses azulejos, não sei de quê. Aí ele disse assim: e se eu fizer a igreja parecida com uma boate, tudo bem? Ele disse: se eu fizer, eu venho e trago meus amigos. Porra, até feito. Fez a igreja de preto e botou um lustre lá em cima. Aqueles que estão posicionados na lei dizem assim: horrível, ridículo. E o Senhor diz: o convite foi feito. Se você não entendeu. Um dia ele disse que tinha uma turma de pagode tocando na frente da igreja. Toca, não dava para fazer o culto. Aí chegaram: pastor, não vai dar para fazer o culto não, o pagode não está dando certo. Certo? Foi lá fora. Os caras lá estavam com um negócio. Vocês sabem cantar Porque Ele Vive? Ele disse: não. Você sabe cantar Entra na Minha Casa? Entra na minha vida? Sei, a gente sabe. Pois vem cá. Botou ele no púlpito. Aleluia! Os caras tudo encaixaçado. Olha isso. Os caras tudo encaixaçado. Você concorda que isso é estranho? Tudo encaixaçado. Você sabe cantar Entra na Minha Casa e na Minha Vida? Sei. Aí eles começaram: entra na minha casa, entra na minha vida. Diz que quando terminou, estavam todos quebrantados. E diz que a igreja rodava e dando glória. Se converteu tudo. Aleluia. Aleluia. É isso que Deus está dizendo.
Eu mandei o convite, mas vocês estavam tão bons, tão vestidos de santidade, tão vestidos de bom demais, e não me receberam, não creram no que eu fiz. Mas tenha certeza, aquele que está lá no bar, a alma dele grita de saudade de Deus. Nós fizemos uma viagem ontem, e no carro havia uma pessoa que de vez em quando ela alfinetava um pastor, alfinetava a vida com Deus. Chegou uma hora que ela sentou perto de mim, eu disse para ela: filha, eu não te condeno. Eu sei que você está vivendo a sua vida do jeito que você está conseguindo viver, mas é nítido, é claro o seu clamor por Deus. Você diz uma coisa, seu coração bate outra. E ela diz: está tão nítido assim. Você compreende? Existem pessoas que estão distantes de Deus, fora da casa de Deus, fora da comunhão dos santos, mas o coração está clamando de saudade de Deus, desejando Deus. E essas pessoas, na hora que elas têm uma oportunidade de entrar forte em Deus, irmãos, elas entram forte, elas entram com força. Mas aqueles que estão dentro da casa de Deus se julgam tão bons que nem sequer conseguem levantar suas mãos e dizer: porque tu vive, eu posso crer no amanhã. Porque tu vive, porque tu vive, é por causa de ti, tudo é sobre ti, não sobre mim. Não tem coragem, não tem ousadia de dizer isso, porque não consegue crer na justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Acreditam na sua justiça, na sua santidade, no quão bons são, mas não consegue crer naquilo que foi depositado. A Bíblia fala: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando a eles os seus pecados, mas apagando-os, removendo-os. Deus está reconciliando. Se você consegue crer nisso, você não vai passar nenhum dia a mais distante do coração do Pai. Você pode ir por onde você for, mas o seu coração vai estar batendo: papai, papai. Tem um ritmo no seu coração gritando por Ele, e tenha certeza, o dele também por você. Aleluia. Se você permanecer nas minhas palavras, você vai se tornar um baita discípulo. Versão nordestina desse versículo, João 8, 31. Se você permanecer nas minhas palavras, você se tornará um baita discípulo. Você quer ser discípulo de Jesus? Aprender dele? Firme o seu coração na verdade. Vocês têm uma música? Pode ficar de pé. Louve o Senhor, ame o Senhor.